Cara, governo Lula, na qualidade... Olha, eu sou petista filiado, tá, gente? Mas eu sou de uma ala comunista. Sou socialista, então eu faço crítica interna ao Lula, faço crítica interna ao PT. A economia que está aí não é a economia que me representa, né? A gente, no socialismo marxista, a gente defende uma economia planificada. É um outro tipo de economia. Então, assim, no nosso campo, a gente até diz que as políticas implementadas pela economia do governo Lula é uma economia, por exemplo, liberal, neoliberal. Não representa o campo socialista, não representa o campo comunista, muito distante daquilo que a gente pode chamar do que foi pós-revolução na União Soviética, muito distante daquilo que ocorre na China, que está passando por uma transição socialista, que a transição socialista ela não tem data de começo, de meio e de fim, então não posso definir em que estágio ela está. Muitas pessoas dizem que a China é capitalista, mas no ponto de vista comunista, marxista, economicamente falando, ela pode estar passando pelo começo de uma transição ao socialismo. Existem vários fatores, vários artigos, vários livros aí que a gente pode apontar para justificar isso daí. Então, assim, economicamente, Jean, o governo Lula ele não me representa. Não te representa? Não me representa. Economicamente? Economicamente não me representa. O Lula, ele caminha aí com os grandes banqueiros, né? Foi no governo Lula que os grandes banqueiros ficaram os mais ricos e cada vez mais ricos. E esse pessoal da esquerda que, por exemplo, apoia o Lula e agora querem a taxação dos bilionários, tem que reclamar com o Lula. Tem que reclamar com o Lula. E o Lula é um cara rico, então por que não taxa o Lula também? Entendeu? Olha, o Lula é um cara rico. Aí ele é obrigado a defender o Lula, né? Porque o Bolsonaro tem 51 mansões pagas com dinheiro vivo isso e rico é o Lula. Isso é mentira. 51 mansões reportagem, não matéria. O Bolsonaro foi deputado muitos anos. Procura aí. O deputado 51 Bolsonaro mansões. 30 anos de casa, com 30 anos de casa, ele juntou lá o dinheirinho dele e comprou 51 mansões. Ele foi militar, ele comprou com dinheiro Pesquisa aí, gente, o valor correto. Se fosse alguma coisa incorreto por corrupção, ele muito provavelmente já teria sido preso por esse crime e nunca houve sequer algum tipo de condenação contra o Bolsonaro a respeito dessas casas. Pra que 51 mansões, né? Mas tá bom. Pra alugar, você não consegue alugar não casa, oxe, compra, às vezes as pessoas compram pra alugar. E só pra lembrar, foi dinheiro limpo que ele comprou essas casas. Mas tu acha que, por exemplo, na economia liberal, que é a economia defendida pelo Bolsonaro, por exemplo, não vou nem dizer neoliberal, vou dizer liberal. Porque neoliberal não existe, só para lembrar. Exatamente. Como deveria... Como tu relembra a gestão do Bolsonaro na economia? Dá para governar sem banqueiro? Dá para governar num país capitalista, claro. A gente está falando do capitalismo. A gente vive no capitalismo. Esse papo de que a gente vive no comunismo, isso tem nada a ver. O governo do Lula é um governo liberal, né? Centro-direita, às vezes centro-esquerda, mas a gente está num sistema capitalista. Então, assim, Bolsonaro, tu acha que o Bolsonaro não governou com os banqueiros? De nenhuma forma. O Bolsonaro foi raiva para os banqueiros a partir do momento que ele fez o Pix. Os banqueiros, a elite brasileira, odeia o Bolsonaro. E a elite brasileira, que eu digo, são os grandes bancos, o Itaú, o Santander. Todos esses banqueiros odeiam o Bolsonaro porque ele, com o Pix, tirou todo esse poder aquisitivo dos bancos e transferiu para a mão das pessoas sem que haja qualquer tipo de pagamento de taxa. O governo Bolsonaro, através da sua lei de liberdade econômica, conseguiu e muito ajudar o pequeno, médio empresário nesse país. O governo Bolsonaro só não foi ainda melhor, inclusive deixou aí um superávit para o Lula, que você sabe, o Lula já está quase que quebrando aí o país. As contas públicas em 2027 vão ao colapso. Esse ano já não conseguiu comprar nem livro para criança. O governo Bolsonaro fez muito com muito pouco. Ainda teve uma pandemia de 3 anos e o governo Bolsonaro foi lá, ajudou as empresas, ajudou os empresários. O governo Bolsonaro fez o auxílio emergencial no momento que a população mais precisava. E quando você diz era só uma gripezinha, ele estava se referindo ao Drauzio Varela. Não que ele estava fazendo chacota com a população, mas para vocês que fizeram do Bolsonaro esse grande inimigo, né? Disseram que o Bolsonaro era nazista, era genocida. Nos Estados Unidos morreu 1 milhão de pessoas. Em todo o mundo teve perdas. O Brasil foi um dos países que mais vacinou. Então, essa taxa, essa pecha que vocês tentam colocar no Bolsonaro é uma pecha mentirosa. Foi
feita junto com as grandes mídias, com a Globo, com Folha de São Paulo, com o Estadão, com todo esse consórcio que hoje, de certa forma, sustenta os abusos do Alexandre de Moraes junto com o governo Lula, foi quem fizeram isso. Mas o Bolsonaro foi um excelente presidente. Um excelente presidente, mesmo com uma pandemia, ele conseguiu administrar o Brasil da melhor forma possível. Veja bem, 1 milhão de pessoas morreram nos Estados Unidos, segundo o Jean, no ápice do capitalismo. O capitalismo não conseguiu dar conta no período da pandemia. O capitalismo não estava preparado com vacina, com saúde, com nada. Você sabe que nos Estados Unidos, se o cara quebra a perna na rua, ele corre na ambulância porque ele já sabe que vai ficar endividado. Ele corre com a perna quebrada para não, porque já sabe que lá ele está fudido nesse capitalismo top que o Jean então defende. O SUS que é bom. O SUS que é bom. E às vezes o cara vai fazer uma cirurgia, o cara deixa o bisturi dentro da barriga do cara. E o Trump dele queria acabar com o Pix, que ele disse que o Bolsonaro criou. Na verdade, gente, o Pix foi criado pelo Michel Temer. O Bolsonaro cortou a fita. Diferente, tá? Então eu poderia dizer assim, o pai do real é o presidente anterior, o Lula administrou o real, então o Lula é pai do real. Não, o Lula não é pai do real, mas ele administrou bem a economia no período. Foi contra o plano real. A gente sabe que quem criou o Pix foi Michel Temer. O Bolsonaro pegou o cavalo passando, seladinho e montou. É isso. E o Pix é bom. Né? Tanto que ele está dizendo aqui que o Bolsonaro criou o Pix e tal. E o Trump dele queria acabar com o Pix um dia desse. Então, mas isso eu discordo, eu discordo, é estranho. Eu discordo, pra mim é errado. Você é a favor do Pix? Eu sou a favor do Pix, eu sou favorável ao Pix. Nossa vida melhorou com o Pix. Mas melhorou muito, graças ao Bolsonaro. Que o Trump quer acabar.